Olá a todos, que Deus abençoe de forma poderosa e abundante. Eu sou o pastor Álvaro e tenho uma palavra de Deus para abençoar a sua vida e família no dia de hoje. Muito bem, amigos, pegue a sua Bíblia nas suas mãos, o seu caderno de anotações e juntos pulemos para a santa palavra de Deus. Abra no livro de Mateus, capítulo 8, vamos ler a partir do verso 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também sou um homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a esta: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Verso 13. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Palavra do Senhor. O Evangelho significa boas notícias. O Evangelho significa o bom arauto. O Evangelho significa algo muito bom, mas muito bom mesmo, que parece mentira, mas é verdade. O Evangelho é a resposta de Deus para todos os problemas da raça humana. O Evangelho também é o poder de Deus. E o poder de Deus é o Evangelho para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho é a resposta. O Evangelho é a porta. O Evangelho é a luz no fundo do túnel. O Evangelho é Deus manifestando-se na raça humana. O Evangelho é Deus encarnando-se em um corpo humano e manifestando-se entre os homens. Isto é o Evangelho. O Evangelho é a porta de Deus. São boas notícias, são bons arautos. E eu hoje trago boas novas de grande alegria para si, para mim, para sua família, para todo aquele que nele crê. Hoje haverá salvação. Hoje haverá libertação. Hoje haverá um reforço. Hoje Deus vai levantar a sua vida. Deus vai levantar a sua moral. No dia de hoje, algo sobrenatural vai ocorrer na sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluias. Nós acabamos de ler um episódio muito importante em que um homem, identificando-se como um centurião romano, este homem, ele era um cidadão romano.
Ele era alguém que servia a Roma. Era romano e prestava serviço a Roma. Ele cultuava a outros deuses. Ele nem era crente. E um centurião, a sua autoridade dependia de quanta autoridade era investida nele. Um centurião podia cuidar de 10 homens, podia cuidar de 100 homens, 200, 500 homens, 1000 homens, um exército pequeno, um exército médio ou um exército grande. Dependia de quanta autoridade era investida nele. E este homem, ele tinha servos, ele tinha criados. E pelo que tudo indica, ele era muito chegado a este criado seu. Ele era apegado a este criado. Ele tinha sentimentos para com este criado. E este criado seu adoeceu. Já não podia andar. E estava terrivelmente atormentado. Ele era um cidadão romano. E como cidadão romano, na época, ele ouviu com certeza a fama de Jesus. Ouviu os grandes testemunhos das multidões acerca de Jesus. Ouviu curas realizadas pelo homem Jesus. E tudo que ele ouviu acerca de Jesus o convenceu a ir ter com Jesus para resolver o problema do seu criado. E quando ele chegou, a Bíblia diz que ele rogou-lhe. Em outras palavras, ele se humilhou. Ele reconheceu a autoridade em Jesus. E ele colocou a situação. Eu tenho um criado. Ele está paralítico. E está terrivelmente oprimido. Jesus, quando ouviu, disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo, disse-lhe: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu teto, pois eu também sou um homem de autoridade, como o Senhor. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isto, e ele o faz. E Jesus, ouvindo isto, maravilhou-se. E ele disse à multidão que o seguia: nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Eu procurei em Israel, eu procurei na vida daqueles que são meus e não encontrei tanta fé. O tanta fé que Jesus falou neste episódio é a fé do reconhecimento da autoridade nas palavras. Nós nascemos em um continente em que nos foi passado uma informação dos nossos ancestrais. Nos foi ensinado um modo de comer. Nos foi ensinado um modo de vestir. Nos foi ensinado um modo de pensar. Logo, a maneira que nos foi passada, a maneira que nós recebemos a informação, a cultura,
do meio aonde nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos, nos foi passada uma informação a que ensina o homem a viver uma vida sem Deus, a viver uma vida longe de Deus. Nos foi ensinado uma cultura de que o homem pode sim viver sem Deus e ser feliz e ter sucesso. Nos foi ensinada que não existe um Deus nessa terra, que tudo são fantasias de homens, são histórias inventadas por homens, que Deus não existe. Nos foi ensinada que o homem veio do macaco. Nos foi ensinado que o mundo apareceu, surgiu através de uma grande explosão. Nos foi passada muitas informações, algumas verdadeiras, outras meio verdadeiras, e a maioria delas uma grande mentira. Nós vemos desde o princípio da raça humana, em que quando o homem pecara e transferisse de forma voluntária todo o seu poder nas mãos de Satanás, nós vemos um mundo que foi 100% influenciado pelo mestre chamado Satanás, diabo. E a sua função em arrancar Deus da história da humanidade, em estabelecer mentiras concernente ao homem, concernente a Deus, concernente a nossa civilização humana, é de extrema importância para o progresso dele. No que tange às palavras de autoridades é importantíssimo. Por quê? Porque somente homens que reconhecem o poder das palavras são homens poderosos. Somente homens que conhecem a autoridade por detrás das palavras são homens que se movem com autoridade nessa terra. São homens que conseguem estabelecer reinos, são homens que conseguem estabelecer princípios, são homens que conseguem fazer realmente coisas importantes nessa terra. Então, quando Jesus ouviu essa resposta, ele ficou intimamente, extremamente tocado, porque essa resposta reflete uma realidade do próprio Deus, porque as palavras são importantes para Deus. Palavras representam a própria pessoa. No mundo do espírito, quando o homem fala algo, aquilo que o homem falou tem que ser parecido com ele. Se o que o homem falou não é parecido com ele, o mundo espiritual vê isso como uma mentira, como uma inverdade. E isso não acontece nada. Isso engana o coração, isso enferma o coração. No mundo espiritual, o espírito do homem foi desenhado para crer. A força do coração é a crença. A crença é uma função do coração. Quando Deus projetou o homem na terra, Deus projetou o homem na terra para que o homem vivesse alinhado, que tivesse alinhada o coração e a boca do homem, a boca e o coração do homem. Quando a boca fala algo que o coração não crê, não acontece. Por quê? O homem está falando algo que não lhe representa no mundo das palavras. Então, o mundo espiritual entende que aquelas palavras não têm poder nenhum.
Logo, a coisa mais importante, você a fazer, eu a fazer, nós a fazermos, após nós termos entregado a nossa vida a Jesus, é alinharmos a nossa alma, o mundo das nossas ideias, dos nossos pensamentos, das nossas imaginações, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das nossas vontades, alinhá-los com a palavra de Deus. E alinhar a boca com o coração, coração com a boca, para que haja um poder restaurador do homem no que tange às palavras, no mundo das palavras. Palavras são importantes, palavras são poderosas, palavras não são palavras, palavras são condutores espirituais. Palavras carregam o poder espiritual. Palavras carregam a imagem de quem as fala. Só para você ter uma ideia, essa invenção chamada dinheiro, criada pelo homem, não é muito antiga. O maior meio de comunicação, de comércio que o homem tem, não é o dinheiro, são as palavras. Antigamente o homem comprava propriedades, fechava negócios, fazia alianças usando somente as palavras. As palavras eram um meio de comunicação e também era um meio de comércio que o homem usava. O homem fazia negócios com palavras. O homem fazia alianças com palavras. Até hoje em dia, as coisas mais importantes que o homem faz é selado com palavras. Um casal, quando se apresenta diante de um conservador para realizarem o bendito matrimônio, quem os casa é a palavra do conservador. O conservador vai fazendo perguntas e quando as perguntas são respondidas com satisfação, então ele declara: eu vos declaro marido e mulher. A autoridade do conservador está investida em palavras. Quando ele declara essas palavras são escritas. E aquilo que ele escreveu se torna uma norma. Uma norma se torna lei. Perante a lei, vocês são considerados marido e mulher por causa da palavra de um homem. É o poder das palavras, é a autoridade das palavras. Oh, glória a Deus! Rende brane quisto roco fragueria. Eu acredito que hoje em dia Deus quer restaurar o poder espiritual de muitos filhos seus. Deus quer restaurar lares, Deus quer restabelecer saúde no corpo de muitos filhos deles, restaurando as palavras no corpo de Cristo. Glória a Deus. Leketende, Makatanda. Jesus, quando ouviu isso, ele maravilhou-se. E ele respondeu no verso 13, dizendo ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. Vai, e como creste, te seja feito. Você vê aqui a correlação entre aquilo que ele falou com o seu coração. Jesus falou: como creste, podes ir embora. Como creste. Como creste? Ele creu em quê? Ele creu no que ele falou. Eu também sou um homem de autoridade como o Senhor. Eu digo a este vai, ele vai. Ao outro vem, ele vem. E ao meu servo faz isto e ele faz. Jesus falou: olha, como creste na palavra de autoridade, te seja feito. Receba como creste. Como creste. Ele falou com a boca, mas ele creu com o coração. Aqui está um segredo. A sua boca, a minha boca, não fará nada acontecer a menos que o nosso coração creia. Escreva isso, anote isso. Minha boca não fará nada acontecer a menos que o meu coração creia. Minha boca não fará nada acontecer a menos que o meu coração creia. Glória a Deus. Las torrende, bacorrida,
Ziquebequetelemenda, Lantorosco. Por isso é que Paulo ele fala lá em Romanos capítulo 12, verso 1, ele diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O apóstolo Paulo está falando para crentes: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Da vossa mente, transforma-te pela renovação da vossa mente. Uma mente transformada é uma mente que se abre para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Uma mente transformada é uma mente que se abre para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por que eu e você temos que transformarmos a nossa mente? Para que experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quer dizer que não são todas as pessoas que estão experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitos aceitaram o Senhor como Senhor e Salvador, muitos estão dentro da vida da igreja, mas muito pouca gente está experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por quê? Porque estão se recusando a transformar a mente, estão se recusando a mudar a maneira de pensar, estão se recusando a trocar a informação que eles receberam deste mundo, do meio em que eles vieram, estão se recusando a transformar, a trocar esses pensamentos com os pensamentos da palavra de Deus, estão se recusando a alinhar a sua boca com o coração. Então não há poder espiritual. Se não há poder espiritual, não há identidade no mundo do espírito. A pessoa fala A e o mundo do espírito entende B. A pessoa fala B e o mundo do espírito entende A. A pessoa fala Álvaro e no mundo do espírito ele vê que aparece uma outra imagem. Era suposto a pessoa falar algo e no mundo do espírito ser projetado a foto da pessoa, porque o que você fala é o que você é, o que você fala é o que você é, o que você fala é o que você é. As tuas palavras representam você mesmo. Você não pode falar uma coisa que você não é. Quando você fala algo que você não é, você está enganando o seu coração. E quando você engana o seu coração, no momento em que você mais precisar da manifestação do poder de Deus, não ocorrerá, porque o teu coração estará cocheando entre dois pensamentos. Quando se trata de andar com Deus na terra, você não pode andar com Deus na terra cocheando entre dois pensamentos. Você tem que andar, eu tenho que andar com Deus nessa terra pela fé. E fé é uma força do coração. Fé, crença, confiança é força do coração. Deus quer alinhar a igreja, Deus quer alinhar o povo dele nessa terra, porque Deus quer que o povo de Deus venha se movimentar nesse tempo com autoridade, com fé, com propriedade, pisando na cabeça do diabo, vivendo, estabelecendo a vitória que Jesus Cristo estabeleceu no Calvário há mais de 2000 anos atrás. Você entende, meu irmão? A sua vida pode mudar hoje se você alinhar as tuas palavras com o teu coração. Glória a Deus. Quem te rebedere cruza. Deus é o que ele fala. Deus vale o que ele fala. Sua palavra é ele mesmo. Kimboroko Sotorodo. Livro de Gênesis, capítulo 1, verso 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Houve uma manifestação rápida da luz. Por quê? Porque Deus disse, haja luz. Por que houve a manifestação rápida da luz? Porque Deus está convencido com a palavra dele mesmo, que
que a palavra dele mesmo é ele mesmo. Quando Deus fala algo, é a imagem dele que aparece. Quando Deus fala algo, aquilo acontece. Por quê? Porque Deus é um Deus de autoridade. Deus é um Deus de fé. Deus é um Deus de palavra. Deus é um Deus real. Então ele disse em Gênesis 1:3: haja luz e houve a luz. Manto rocofrada. Livro de Salmos, capítulo 34, verso 9. Olha o que diz: porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Deus falou, logo tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Esse é o peso de Deus. O peso de Deus é o peso da sua palavra. A sua palavra apresenta o caráter do próprio Deus. Ribadiri broco sotorodo. Deus é a sua palavra. Deus himself is the word. Menketerebroska. Ribarica bloconoura. Salmos 34, verso 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Aqui nós vemos: pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Pela palavra do Senhor. Como é que os céus foram feitos? Pela palavra do Senhor. E todo o exército deles. Estamos a falar dos céus, das luas, das estrelas. Estamos a falar dos sóis, das luas. Estamos a falar dos incontáveis planetas, dos milhares de sóis e de luas que existem por aí. Pela palavra do Senhor foram feitos. A palavra de Deus faz. A palavra de Deus faz. Que porrodo sotorodo. Pelo Espírito da sua boca. Outra coisa que você tem que anotar: pelo Espírito da sua boca. Palavras são elementos espirituais. Palavras são ferramentas espirituais. Palavras são espirituais. Letorro prosoto. Kembele que pregenia. Palavras são espirituais. Jesus falou em João 6:63 que minhas palavras são espírito e vida. Minhas palavras são espírito e vida. Jesus falando: minhas palavras são espírito e vida. Ou seja, quando eu falo algo, eu estou liberando espírito e vida. Em outras palavras, há poder de reprodução, há poder de materialização, há o poder de impacto. Quando eu falo algo, anjos pegam as minhas palavras, trabalham as minhas palavras para criarem a realidade das minhas palavras. Oh, glória a Deus! Quente brano custo rec brago dia, zimperrege blegedero, bragadarto, zontorribia. Salmos 138, verso 2. Pois engrandecestes a tua palavra acima de todo o teu nome. Olha o que Deus fez. Deus pegou a palavra dele. Oh, Deus pegou a palavra dele, engrandeceu a palavra dele e colocou a palavra dele acima do nome dele. Olha o que Deus fez. Deus valoriza tanto a palavra dele que ele colocou a palavra dele acima do nome dele. Em outras palavras, a palavra dele representa ele mesmo. A Bíblia fala que nós somos a imagem e semelhança desse Deus. A Bíblia ensina que nós fomos desenhados para funcionar da mesma maneira que esse Deus funciona. Se esse Deus funciona pela fé e ele colocou a palavra dele acima do nome, quer dizer que nós, como prioridade, temos que colocar a palavra de
Deus acima do nosso nome. Nós temos que falar o que nós somos. Não somente o que nós pensamos. Nós temos que falar o que nós somos. Quem nós somos em Deus. Quem nós somos em Deus, o que carregamos em Deus. Quando você fala, é essa mensagem que o mundo do Espírito entende. É essa mensagem que o mundo do Espírito recebe. Quem é Ele? Ele falou, você falou, e o mundo do Espírito entende quem é Ele. Quem é Ele? 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 Você falou algo e o mundo do Espírito, quem é Ele? Kimbarico sotorroco plagedia, zantorreque flequetere, engrandecestes a tua palavra acima de todo o teu nome. Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele está dizendo aqui, Jesus falando, o homem não vai viver só do pão, o homem não vai viver só da comida, o homem não vai viver só da vestimenta, o homem não vai viver só da água, o homem não vai viver só do abrigo, o homem vai viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você vai viver de toda a palavra. Eu vou viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que te alimenta é a palavra de Deus. Rumarusocúbia. O que me alimenta é a santa palavra de Deus. Colomoro sotorrere mantorique flene kimbalacatúria. Olha o que ele diz lá em Jeremias 1:12. Ele diz, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Antes Deus faz uma pergunta a Jeremias dizendo, Jeremias, o que vês? Jeremias responde, eu vejo uma amendoeira. Deus responde, vistes bem, pois eu velo para cumprir a minha palavra. Amendoeira é a árvore antecipadora. Antes de qualquer árvore começar a produzir frutos, a amendoeira produz primeiro os seus frutos. Então, quando os homens olham para a amendoeira frutificando, aquilo é uma evidência que está chegando o tempo de frutificação. Está chegando o tempo de frutos. Deus responde para Jeremias o seguinte, assim é a minha palavra. A minha palavra sempre é antecipadora. Glória a Deus. Kimbalamarana. Deus está na nossa frente. Deus está na nossa frente. Mantoro coporene. A palavra dele está na nossa frente. A palavra dele está na nossa frente, não na nossa trás, mas à nossa frente. Cumborre que siga, é digna de aceitação, é digna de aceitação, é digna de confiança, é digna de toda abertura, é digna de ouvirmos. A palavra de Deus antecipa a todas as coisas. Ribaruto sostorrebe. Ele também fala em Marcos 11:23, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Olha o que Jesus está a dizer. Em verdade vos digo que qualquer pessoa, qualquer homem, em qualquer momento, em qualquer estação, que disser, que falar para o monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, não abrigar dúvida no seu coração, mas crer com seu coração, rima rico socotoro drosso, tudo aquilo que ele falou vai se cumprir, será feito. Jesus está alinhando o homem, a boca do homem com o coração. Jesus está alinhando uma boca alinhada com o coração, é bomba.
Uma boca alinhada com o coração é manifestação. Uma boca alinhada com o coração é tiro certeiro. Uma boca alinhada com o coração já está, já aconteceu. É poça antecipada. Kimbalamarruco soco. Eu creio e eu oro para que se levante Nicoroco socorrida por meio desta palavra um grande avivamento de alinhamento entre coração e boca, boca e coração. Homens que falam com o coração, mulheres que falam com o coração, igreja que fale com o coração. Ribanorosora, Birodorodora, Quintalamarana, homens iguais a Deus, homens que funcionam como Deus funciona na terra, homens que falam com a boca alinhada com o coração, um coração que se apressa em crer. Riborroco socorrere, bicalamantere brosa, seja restaurada nessa hora a autoridade nas palavras, seja Kingo, Rukia, Blico, Rocosoto. Sim, seja alinhada agora a boca com o coração, em nome do Senhor Jesus. Que seja quebrado na tua vida, na minha vida, que seja quebrado agora. Rima rico socorrodo, uma mente não renovada, uma mente não restaurada, uma mente dura, seja quebrada agora, em nome do Senhor Jesus. Alinhamento, alinhamento, alinhamento. Alinhamento, boca e coração. Alinhamento, boca e coração. Alinhamento, boca e coração. Alinhamento, 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 alinhamento. E coroco socorrere, sicarico braquetia. Oh Pai, venha tocar no coração do teu povo. Toca no coração do teu povo. Acelera a crença do coração, acelera a crença do coração, alinha as palavras com o coração. Ribereberecotola. Pai, venha levantar o homem do coração, o homem que fala com o coração, o homem que possui com o coração, o homem que venceu com o coração, homens do coração. Rimarico sotorique picalaros. Oh, glória a Deus. Canta rabassuta. Refute todo tipo de mentiras. Refute todo tipo de mentiras. Lance fora da tua vida, lance fora da tua história todo tipo de mentiras. Rima rica sata, você não precisa de usar mais as mentiras do diabo. Kumbalaka sucorrene, zemperreco progonia. Eu declaro que o diabo perdeu a autoridade na sua vida, perdeu o domínio na tua vida, perdeu o controle na sua vida. O diabo perdeu. Kumbarroco sotorodo, ele perdeu nessa noite, ele perdeu nessa hora, ele perdeu nesse instante. Kimboloco sotoribadia, biriantos cotorobias, birianto rocotorobias. Biri, cupo, rente, chisto, reche, placo, sotto, rene, canto, ribedische, barra, cuccia, manto, reche, plene, quinta la mantolo, bolos, plodolos, quita las blidolos. Em nome do Senhor Jesus. Rimanamanaros, rimanamanaros, kimbaramanaros, kumbaramanaros. Que Deus nos dê sabedoria para desacreditar das mentiras que o diabo implementou no nosso inconsciente. Rementere pragacita. Não fale mais derrotas e vitórias. Você fala um momento, fala derrota, outro momento fala vitórias. Não dá certo. Você está misturando. Não dá certo. Use a tua boca alinhada à palavra de Deus. Declare quem você é em Cristo.
Declare a tua vitória, declare a tua vitória, declare a tua vitória. Nunca derrota, nunca fracasso, nunca medo, nunca falta. Declare, 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 dia após dia, vez após vezes, até o seu coração crer. É um trabalho árduo, é um trabalho difícil, mas tem garantias de bênçãos, tem garantias de vitórias, porque a tua confissão é a tua possessão. A tua confissão é a tua possessão. Você tem o que você diz, eu tenho o que eu digo. O teu coração não crê isso hoje, mas vai falando isso, vai confessando isso, vezes após vezes, dia após dia. Quando o teu coração receber essa realidade, crê nessa realidade, as coisas vão começar a acontecer rapidamente na sua vida. As coisas vão começar a acontecer rapidamente na sua família, rapidamente nos teus caminhos. Que barrico socorrodo. Eu declaro, Satanás perdeu para com a tua vida, para com a tua família. Ele já perdeu. Ele perdeu, ele perdeu, ele perdeu. Em nome do Senhor Jesus. Colo morro sita riba. Ingatia, Bacatalabana, Zequebequetelemenda, Zontorreque pregenia. Você é um filho de Deus, você é um príncipe, você é uma princesa, você é um rei, você é uma rainha, você tem valor. Fale como um príncipe, fale como uma princesa, fale como um rei, fale como uma rainha, fale como uma rainha. Oh, glória a Deus! Olha o que Deus deu ao homem em Gênesis 1:26. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Tenha ele domínio, tenha ele manleca, tenha ele radar, tenha ele domínio, tenha ele manleca, tenha ele radar, tenha ele doxa. Todas essas três palavras, manleca, radar, doxa, significa reino, estabelecer reino, estabelecer influência, estabelecer o seu reinado. Cumborreque sequeterebrida, bico tololobosa, manto lobolende. Você é um rei, você é uma rainha. Alinha a tua boca hoje, alinha a tua boca, a linguagem dos reis, a linguagem das rainhas, a linguagem das princesas. Alinha a tua boca a linguagem dos reis. Manto requefride, bico locorono, mente requetila. Não fale medo, não fale dúvida, fale certeza, fale confiança bruta, fale fé, fale vitória, fale progresso, fale avanço, fale milagres, fale portas abertas. Isso, fale isso. Eu me lembro agora do testemunho, da história do pequeno príncipe francês. O rei Luís XIV e sua esposa passaram pela guilhotina, foram mortos pela guilhotina. O povo estava completamente revoltado contra a realeza, estavam todos irados pela sua má governação e pela vida luxuosa que eles viviam e a vida de miséria que o povo vivia. Eles estavam extremamente revoltados, mataram o rei e a rainha pela guilhotina. Então pegaram o príncipe francês para fazê-lo passar pela guilhotina, e quando eles estavam prontos para matar o pequeno príncipe francês, a multidão berrava e gritava: não matem, não matem, não matem. Se nós o matarmos, ele vai direto para os céus. Nós não queremos que ninguém dessa família real vá para os céus. Todos têm que ir para o inferno. Não matem. Entreguem o pequeno príncipe à maior bruxa da cidade para infernizá-lo, para amargar a sua vida, para colocar palavras de maldição, para ele nos amaldiçoar. E assim nós
nós podemos matá-lo e ele irá para o inferno. O pequeno príncipe foi entregue à maior bruxa. Os dias passaram, as semanas passaram, os meses passaram sem sucesso, muita frustração. Pegaram o pequeno príncipe francês, magro, doente, ripereco, socorrodo, glória a Deus. Pegaram ele, colocaram-lhe diante da multidão, e a multidão estava todos em silêncio, estavam à espera que ele amaldiçoasse, estavam à espera que ele amaldiçoasse, praguejasse. E o pequeno príncipe francês, trêmulo, ele batia o pé no chão, batia a mão no peito, e ele exclamava com voz alta, dizendo: toda a minha vida eu fui treinado, ensinado para ser rei e não para falar palavras de maldição. Ele se recusou a falar palavras de maldição. Oh, Maruco Soco, porque ele dizia: eu fui treinado toda a minha vida a ser um rei e eu me recuso a falar palavras de maldição. O diabo roubou a linguagem do reino de nós, mas Jesus está colocando de volta a linguagem do reino em nossa boca e em nosso coração. Esta é a palavra profética. Seja alinhada boca e coração, seja alinhada boca e coração, seja alinhada boca e coração. Eu declaro milagres, eu declaro portas abertas, eu declaro que um novo mundo se abra para você. Eu declaro nesse momento, enquanto você me ouve, que a bênção de Deus venha sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre as suas famílias e sobre todos os teus caminhos. Eu declaro no nome do Senhor Jesus que algo tremendo venha sobre você, venha sobre mim e venha sobre nós. Em nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Rementere brado susterico plana. Zingebeketelemenda. Oh, Pai, eu te louvo e eu te agradeço por tudo que o Senhor fez por meio desta plataforma. Pai, abençoa a vida de todos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome de Jesus. Sê tu uma bênção. Estamos juntos. Espere a próxima ministração. Se você não é inscrito no meu canal, faça sua inscrição e aperte o sininho. Divulgue essas mensagens. Ajuda-me a espraiar o Evangelho de Deus para as nações. E então levantarmos, reunirmos um exército de filhos de Deus consciente do poder, da autoridade que eles carregam em Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.